A receita de hoje é bolo formigueiro e os ingredientes estão na descrição do vídeo. Para começar, a gente vai separar a clara da gema de 3 ovos, tá certo? Eu resolvi colocar na mão para ter bastante cuidado e não quebrar a gema, porque eu quero separar, porque eu vou bater a clara em neve e depois adicionar no final da receita. E eu vou misturar agora o açúcar. Eu gosto de colocar o açúcar bem no começo e misturar ele bastante. Vou misturar com a gema e com a manteiga para poder ele dissolver, já que eu tô usando aqui açúcar demerara. A receita pede 3/4 de xícara. Então, eu peguei um medidor de 1/4 e coloquei 3 vezes. Como eu falei anteriormente, vou misturar bastante porque eu quero que esse açúcar comece a se dissolver para que ele se misture bem na massa. Muito bem, agora vou colocar a manteiga. A manteiga também é 3/4 de xícara. Mas já que a manteiga fica grudando, né, é mais difícil tirar, eu vou medir colocando na xícara e deixando, vou mostrar depois, um tantinho em cima, sem preencher. Outro jeito que você pode fazer também, já que a manteiga geralmente vem 200 gramas, você pode dividir em 4 e pegar 3 dos 4 pedaços da manteiga, que vai dar 150 gramas. Aqui, ó, deixei um dedinho em cima. E aí, eu vou colocar aqui a manteiga. Essa aqui é uma manteiga que eu compro na feira, né? Às vezes ela vem bem amarela, às vezes vem mais pálida. E tá em ponto de pomada, porque pra misturar fica mais fácil. Agora chegou a vez do leite, vou colocar 6 colheres de sopa de leite, ou 80 ml. Eu tô fazendo aqui na colher porque eu não queria sujar mais um medidor. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o medidor de 1/3 de xícara. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, ó, de 1/3, se você olhar dentro, fala também os ml e tem 80 ml, aí você pode usar ele. Uma coisa que eu também gosto de fazer nessa receita é colocar leite de coco no lugar de leite de vaca. Eu acho que fica até mais gostoso. Agora vamos colocar o trigo. Vai 1,5 xícaras de trigo. Medir bem direitinho, ó. E vou colocar agora mais meia xícara de trigo. Agora a gente aproveita para misturar bem. Depois a gente vai colocar a clara em neve e aí a gente vai ter que ser cuidadoso quando misturar. Mas agora dá para misturar bem para não deixar nenhum pedacinho de trigo. Se você achar que seu trigo está meio empelotado, passa na peneira. E depois que eu já tenho esse pedaço lá pronto, aí sim eu vou bater minha clara em neve. Quando as suas claras já estiver dando picos, ó, estiver já fazendo bastante ondinhas, você puxar, ó, e fizer uma ponta, ele já está bom. Então agora eu vou dividir em 3 partes, tá bom? Vou colocar primeiro 1/3 e vou misturar sem ter tanto cuidado assim. Vou só incorporar, já vou deixar pra massa ficar mais líquida um pouquinho, mais molinha, mais fácil de misturar o restante. Aí eu coloco mais 1/3 e aí eu já sou mais cuidadosa. Eu já tento não desfazer, né, a minha clara em neve. Vamos aos poucos misturando, deixando a massa bem fofinha. E por último, mais cuidadosa ainda, porque eu quero deixar o máximo possível desse fofinho, né, da clara em neve na minha massa. Agora vamos colocar o fermento, 1 colher de sopa de fermento. E também vou colocar o granulado, porque eu já misturo esses dois juntos com bastante cuidado. Então, vou colocar aqui 6 colheres de sopa de granulado. Lembrando de misturar com cuidado, né? Porque a gente não quer destruir as bolhas que tá na massa. Então, ó, de baixo pra cima, delicadamente. Aqui tá apressado, né? Eu estou passando o vídeo mais rápido. Então, delicadamente e fiz também devagar. Untar a forma é uma parte muito importante, tem que ter cuidado para untar bem,
porque a gente não quer que esse bolo depois grude e quebre, né, na forma. Então, passar bastante manteiga nele e depois passar o trigo para ele poder ficar bem soltinho. Quando você for escolher uma forma, tenha sempre cuidado de não encher ela muito mais do que a metade, tá certo? Você tem que encher ela mais ou menos da metade, um pouquinho mais no máximo, senão vai derramar o seu bolo. Então aqui, ó, tá tranquilo, essa forma aqui é até grande, fica baixinho o bolo. E eu coloquei, organizei e ficou 30 minutos no forno. 30 minutos depois do forno, eu deixei ele esfriar. Então é importante você deixar o bolo ficar morninho, para você poder desenformar. Não deixe ele ficar frio, mas também não tenta desenformar com ele muito quente, porque a chance é grande de quebrar. Eu quebro muito bolo desenformando quente, porque eu quero comer ele quente. Então, se você quer que ele fique bonitinho, desenforme direitinho, tenha paciência. Depois que eu já soltei meu bolo, já sacudi e vi que ele tá soltinho, eu vou virar ele num prato que não é o que eu quero que fique. Porque eu quero deixar a partezinha que foi assada pra cima. Então, depois que eu desviro coloco o prato que eu quero deixar o meu bolo e vou virar novamente. Você pode ver que ficou ali, ó, um granulado vermelho perdido no meio do bolo. Meus sobrinhos colocaram no meio do nosso granulado, granulado colorido. Ó, o bolo ficou ótimo, ficou bem assado. Ele fica muito fofinho, como você vai ver aqui agora. E é uma delícia, acaba rapidinho. Eu fiz 2 receitas e a outra receita eu coloquei nessa forma aqui, que é toda bonitinha por fora, né? Então, quando ele é assim, dá mais trabalho, porque você tem que soltar, né? Passar a faca, cada quininha dessa, é todo um processo. Eu fiz 2 receitas, a segunda receita eu fiz essa forma que ela é cheia de ranhurinhas, que é toda trabalhadinha e fica muito bonito. Então, quando eu faço massas assim, aí eu viro e deixo a parte de baixo pra cima mesmo, porque a parte de baixo é mais decorativa, quando eu tirar, né? Então aí você decide qual lado você quer deixar pra cima, pra deixar mais bonito. Perfeito! Uau, Juliane!